Hoje nós vamos falar de previsões da numerologia para 2023. Eu estou aqui com um super time de numerologia, o Yubi Miranda e a Solange Lima. O Yubi é numerólogo e autor de todas as análises numerológicas do personagem, como o mapa do ano, que eu deixei o link aqui na descrição para você. E a Solange Lima é numeróloga também e terapeuta integrativa, trabalha com cromoterapia, aromaterapia. E hoje a gente vai conversar sobre as tendências para o ano que vai começar. A gente vai falar das tendências coletivas para o país, geopolítica, dinheiro, mas também para as tendências de amor, saúde e os meses mais importantes do ano. O que você pode aproveitar e quais são os desafios que vêm por aí. Vamos começar? Então vamos lá, gente. Eu já vou dar um spoiler, já que eu não vou falar nada de numerologia aqui, só vou perguntar. Eu vou puxar uma coisa para falar, que é o ano. A gente está entrando em 2023 no ano universal 7. Mas, Yubi, me explica que história é essa? Por que é o 7 o número de 2023? Bacana, Carol, porque a gente soma os algarismos dos 2023. Então, pega o 2 mais o 0, mais os 2 mais o 3, vai dar 7. Então, ele é tipo o regente numerológico do ano. E aí, isso significa só o que é o ano para todo mundo? Como é que fica essa história do meu ano pessoal com o ano 7? Como é que você diferencia essas duas coisas? O ano universal, ele é o ano geral, né, para todas as pessoas. E aí, o ano pessoal é que vai para cada um de acordo com a data de nascimento, né, com o dia e o mês de nascimento, mais o ano em questão. Então, a gente pode fazer esse casamento aí, né, do ano universal com o ano pessoal, para poder orientar melhor. Legal. Então, hoje, pessoal, a gente vai falar sobre as tendências coletivas, quer dizer, como é que esse ano Universal 7 vai contar pra gente a história de 2023 em relação àquilo que impacta a vida de todo mundo. E aí, Yubi, me conta o seguinte, quais são os temas gerais? Do que o 7 fala? O que a gente pode esperar de 2023? O 7 é um número do mistério, então a gente mesmo vai ter que ter uma postura detetivesca aqui, investigativa, típica do 7, para a gente dissecá-lo aqui. Então, um dos atributos do 7 é justamente o lado seletivo. Ele é uma simbologia muito exigente, não dá para ser meia boca, não. Isso quer dizer o quê? Que cada um de nós, na nossa carreira, na nossa vida pessoal, né, nos nossos estudos, em cada área da nossa vida, a gente vai ser exigido a ter um comportamento acima da média, né? Eu acho que ele é bem isso mesmo, né? Essa questão de você se especializar, de estudar bastante. E aí eu vou para o lado do autoconhecimento também, né? Eu acho que é um momento onde as pessoas despertam, né, para esse momento de se conhecer melhor, de olhar um pouquinho para dentro, ver as questões internas, arrumar um pouquinho a casa interna, eu falo, né? E ele sendo esse ano universal, ele vai pegar todo mundo. Então, a gente tem que estar olhando para essas questões. Mas ele é um ano que a gente se analisa muito. A gente fica muito, assim, seletivo, como você falou, e crítico. Porque o 7 é mais crítico, né? E é mais perfeccionista. Então, eu acho que é isso que a gente tem que tomar cuidado aí durante esse ano para não exagerar nesse perfeccionismo. Que eu vou pegar esse gancho da Sol aqui, Carol, dessa questão do autoconhecimento. O 7 é um número associado ao sagrado, né? À fé. E o que é a fé? Né? A fé é justamente esse salto no escuro da gente confiar na gente, no futuro, na vida. Então tem um lado que muitas vezes a gente vai poder alcançar essa fé através da religiosidade, da espiritualidade, ou simplesmente de confiar mais na intuição, né? Tem gente que não acredita em nada e está tudo bem, né? O 7 pede para a gente confiar na nossa alma, na vida, né? Na nossa essência. Então essa busca por autoconhecimento pode ser um processo vinculado a alguma religião, à espiritualidade ou mesmo ao processo terapêutico. Por que isso também? Porque o 7 traz à tona aquilo que estava escondido. E muitas vezes a gente empurra para debaixo do tapete aquelas melequinhas, aqueles lados nossos, sombra, aquelas características que a gente não queria ver. Então, por isso que o 7 é tão desafiante. Quando a gente fala de segredos vindo à tona, é um ano que a gente vai ver muitos escândalos no nível de notícias, coletivo, nesse sentido? Eu acredito que sim, que pode acontecer sim, algumas coisas virem à tona. É um ano onde a gente precisa tomar cuidado com tudo que a gente fala, porque qualquer coisa pode causar um certo desconforto, sabe? As pessoas podem ficarem assim, mas você falou isso, e aí essa má interpretação às vezes pode causar isso. Então, às vezes nem é um assunto assim tão, né? Mas acaba causando um pouco. Tem mais ainda, vamos puxar aqui, ó. Boa essa colocação, Sol, porque esse lado mal entendido do 7, né, a gente tem que ter esse cuidado redobrado, o silêncio vai valer ouro, então é falar
quando você for pró mesmo, quando você souber daquilo que você for, né, abordar, opinar, porque senão pode dar risco mal entendido. Mas por quê? Porque o 7 também é a simbologia da polêmica, das questões tabus. E aí, falando das questões que estão gerando medo, uma delas é a preocupação com a inflação, é a preocupação financeira. Como é que vai estar a economia e a parte financeira das pessoas no ano que vem? Como é que você está vendo isso, Yubi? Nessa dinâmica de a gente tem que ser pró-profissional, mais competente e eficiente para administrar tanto as nossas finanças quanto, né, governos estaduais, federal, terem uma competência maior para lidar com esse assunto. Dinheiro, e dinheiro é um assunto tabu, é um assunto, né, espinhoso, e o 7 tem tudo a ver com a gente tentar organizar a casa, né? Organizar as finanças, e para isso ter gente competente, né? Quanto mais a gente colocar, né, os governantes colocarem pessoas realmente técnicas, e técnica é um sinônimo do 7, melhor. Então, na economia, vamos colocar gente que entende lá. Quanto mais a gente colocar gente que entende, gente que é técnico, que é profissional nessa área, melhor a gente tem condições de saber aquilo que talvez governos anteriores não estavam fazendo direito, ou que dá a aprimorar, o que foi bem feito no governo anterior. Então é uma oportunidade para a gente ajustar, aperfeiçoar e melhorar. Mas para isso a gente vai lidar com talvez algumas medidas que eu vou chamar de polêmicas. Existe essa possibilidade, que o 7 traz isso, né? E vai trazer à tona escancarado o que não estava ruim, tipo, se estava escondendo, né, uma crise maior em termos de finanças, então vem à tona. E como o 7 tem muito a ver com o estrangeiro, né, então essa importância dos blocos internacionais, de aliado, de quem não é, de como as relações internacionais podem contribuir para a própria economia, isso vai ser crucial. Como é que você vê essa questão, Sol? Eu acho que vai ser um período de muito conflito. Eu vejo bastante isso por conta do 7 mesmo, né? Porque ele traz essa questão da gente olhar para pequenas coisas e tentar resolver. Então, assim, as questões políticas, as questões de fora, essas questões mais voltadas para, por exemplo, para a questão da Amazônia, eu acho que vai ter muito assunto aí que vai vir à tona. E aí as pessoas que estão no comando vão ter que ter muito jogo de cintura para poder lidar com essas situações. Então, isso pode causar um pouco de estresse, assim. E só uma dúvida em relação dessa questão que você está falando também. Em relação à inflação, você vê o 7 como um número que reforça a inflação, ou ele vai dar uma segurada na inflação? Então, eu acho que ele vai mexer, espero, para melhor, né? A gente tem eu acho que o 7 traz essa estabilidade, vamos assim dizer, porque ele é um momento onde você analisa muito, então você precisa entrar ali, olhar com calma. Então isso, como o Yubi falou, que as pessoas que vão estar ali no poder tem que ter estudo, tem que ter conhecimento. Então, assim, colocar as pessoas certas para poder governar vai fazer com que isso melhore. Então, a gente acredita que isso pode acontecer por conta da vibração do número 7. Não se concorda, Yubi? Sim, concordo plenamente, Sol, perfeito. O 7 é um número que dá uma segurada, é isso? Quer dizer, tem um potencial de dar uma estabilidade dependendo de quem estiver ali. Senão o 7 entra numa coisa meio desordenada, é isso? Só para ver se eu entendi. Perfeito. Exatamente, é isso aí. Tá. Já fica aí para você me contar um pouco sobre geopolítica, né? Estamos num momento crítico, assim, no mundo, novamente, a história, né, já passamos por isso na história várias vezes, e as pessoas estão com medo de uma terceira guerra mundial, há notícias relacionadas à possibilidade de uma terceira guerra mundial, preocupação com bomba atômica. Como é que você vê o 7 em relação a isso? Estamos realmente com uma possibilidade de guerra mundial? É para a gente se preocupar com isso? Não? O 7 não tem esse ritmo, esse clima? Como é que você está vendo isso? Eu acho que existe essa possibilidade, sim, né? Tudo indica isso, né? Que existe essa questão da guerra acontecer em algum momento, mas eu acho que o 7 traz, como o Yubi falou no começo, uma espiritualidade e uma fé muito grande. Então, eu acho que isso pode ajudar a gente a enfrentar talvez algum problema nesse sentido, como alguma outra questão de saúde, de doença, por exemplo, de uma pandemia. Eu acho que essa espiritualidade vai dar suporte aí durante esse período. Então, eu acredito muito nisso. Eu acho que pode existir, sim, mas eu acho que a gente tem muito mais força com a nossa fé. Eu acho que o 7 traz muito isso, essa força da fé de cada um, né? Desse resgate dessa fé. Eu vejo assim, o 7, ele
em anos universais anteriores, tipo 2005, 2014, a gente teve tanto o lado sombra quanto o lado bacana. A gente viu em 2014 Estados Unidos e Cuba, né, retomarem as relações diplomáticas, e teve também o prêmio Nobel, né, da Paz foi entre uma paquistanesa e um indiano. Então a gente vê essa possibilidade de romper esses tabus, esses padrões, que é a cara do 7, mas a gente vê também o risco de, como o 7 tem muito a ver com essas relações internacionais, esse mal entendido que a gente colocou no nosso dia a dia, que tem esse risco de declarações polêmicas, e hoje em dia todo presidente soca as coisas lá no Twitter, isso pode dar polêmica e apimentar os conflitos internacionais. Então, o 7, por enquanto, então, eu vou colocar só na questão das relações internacionais, o critério dele é a confiança. Então, se não existir essa confiança, tem um lado negativo do 7 que se chama traição. Então, vamos supor lá que Ucrânia e Rússia, Ucrânia querendo entrar na OTAN, e aí entra e de repente, não quero mais, vou me anexar à Rússia. Estou dando um exemplo esdrúxulo aqui, mas algum motivo de perda de confiança nas relações internacionais ou por meio de um mal-entendido de questões polêmicas, isso pode sim apimentar a questão da guerra e pode ter uma proporção maior, né? Eu torço para que não, e aí eu entro com a fé do número 7 e até mesmo a questões associadas à religião, porque o 7 tem muito vínculo com essas questões, então a religião pode ser um foco de conflito. Tá? Não entendi, Yubi. Uma dúvida, vou tirar algumas dúvidas. Primeiro, na questão da traição, o que é? A gente pode ver uma traição, um clima de traição internacional de um país ou um chefe de Estado passando a ideia de que traiu um outro e isso acirrar o conflito, é isso? Isso, exatamente. Aquele que era aliado passa a ser inimigo por conta de uma declaração polêmica ou de uma atitude que significa traição. Pode rolar isso. Lembra, os 7 segredos vêm à tona. Então, se uma potência, né, tem acessos lá por meio das suas agências secretas, descobre algo, traga isso à tona, isso pode ser o estopim também de um conflito mais acirrado. Podemos falar de saúde, então. Como é que você está enxergando a questão da saúde coletiva, da saúde pública em 2023 com o número 7? Eu acho que a gente tem que ter mais atenção, né, nesse ano, porque o 7 já é um número que fragiliza a saúde, ele traz essa questão muito forte. Então, assim, falando de ano universal, é de uma forma geral, a gente vai falar no coletivo, mas quando a pessoa tem esse número no mapa, ou no ano pessoal, ela está vivenciando o ano pessoal junto com o ano universal, isso dobra, né? Então, assim, é tomar mais atenção mesmo na saúde física, na mental, cuidar das emoções. Eu acho que é importante isso para a gente ter um pouco mais desse termo saudável, né? De ser mais saudável. Então, eu acho que é importante a gente estar olhando para a saúde. E eu acho que é um ponto de atenção aí. O 7 sempre traz essa questão da saúde. A gente precisa lembrar também, né, Sol e Carol, que em 2014 a gente teve um dos piores surtos de ebola e que, inclusive, fez vários países fechar fronteiras para aqueles que estavam tendo um foco maior, né, dessa doença. Então, o 7 é um número, igual você falou, totalmente atrelado à questão do corpo e da saúde. Tanto que o 7 pede essa integração corpo, mente e espírito. O que é saúde? É a integração corpo, mente e espírito. Então, é um ano que a gente precisa se dedicar mais. E como a gente tem um reforço da ciência, isso é legal do 7, ele é um cientista, ele tem esse lado investigativo de descobrir as causas e tentar resolver o problema, então pode ser com progressos, né, nessa área da ciência, e também pode ser aquele lá do segredo de certas vacinas que estavam com determinados dados, né, e aí vem à tona certos detalhes ali que falou, opa, isso aqui não serve mais, né? Como é que vai estar essa questão da vacinação do Covid, por exemplo, em 2023. Então, pode ser uma inicial confusão e vai pedir essa seletividade só aquelas, né, realmente aprovadas e com esse nível de qualidade que o 7 preza, aí beleza. Eu vejo também como uma possibilidade de pesquisas, né? Muitas pesquisas, muitas coisas novas, né? Que vão vir à tona também. Por conta dessa questão toda da pandemia, eu acho que
trouxe muito isso. Então, eu vejo essa parte também muito forte no ano 7. Yubi, e uma dúvida você falando sobre isso, quando vocês comentaram sobre o autoconhecimento, sobre a busca por espiritualidade, e agora vocês falando de desafios na saúde, me parece que a gente vai viver desafios na saúde mental e emocional, como a gente já vem vivendo, porque a gente busca, infelizmente, a gente busca algo quando não tá bom, né? Então, se as pessoas vão estar buscando mais o autoconhecimento e a espiritualidade, me parece que a saúde mental e emocional não vai estar muito boa. É por aí? Belíssima pergunta. É por aí mesmo, Carol, porque a gente tem que ficar numa atenção danada, porque falsos gurus, curadores dessa área alternativa ou mesmo espiritual poderão pulular por aí. Então a gente tem que ter muito cuidado para não sair depositando a nossa fé em quem não merece, né, essa nossa confiança. Então sim, vai demandar esse cuidado especial, né, porque a gente pode, por essa sensibilidade, igual a Sol falou, o 7 a gente está muito sensível, né, às energias psíquicas, emocionais, então a gente fica mais vulnerável, o que empurra a gente, se a gente não for por vontade própria, para esse autoconhecimento, para o descanso, para a terapia, para o processo terapêutico. Mas se a gente não vai, aí a vida empurra, e aí pode ser por meio, né, da questão da saúde mental, saúde espiritual, psíquica, então a gente vai precisar de ter um cuidado maior com a gente nesse sentido. Eu vejo também a parte dos vícios, eu acho que os vícios, o 7 traz muito essa questão. Então, eu acho que a gente tem que ter uma atenção maior aí nessa questão do vício. Então, o vício da comida, do sexo, da bebida, das drogas. Então, a gente percebe que isso é uma coisa que está crescendo muito, cresceu muito durante a pandemia. Então, a gente tem que olhar também com atenção esse ano aí para os vícios. A gente não pode esquecer, né, Sol, do vício em relação ao celular, que a gente acha que vício é só o normalmente ou tradicionalmente associado ao vício. E o celular é um vício que cada um de nós tem que lidar no dia a dia para não entrar num processo, né, mental conturbado, em confusão, ansiedade. E isso o 7 pede calma, cautela. Então, se a gente puder usar essa seletividade, esse cuidado para a gente organizar horários, para a gente ser mais seletivo, né, no tempo que se usa e de que forma, acho que isso vai ser crucial para também minimizar essa questão que você trouxe, Carol, da saúde mental. Yubi, já fica aí para a gente falar do tema que todo mundo quer saber. Temos amor em 2023, no meio de tanta coisa acontecendo? Existe amor? Existe um amor altamente seletivo. O 7 é antes só do que mal acompanhado. O 7 não fica com qualquer pessoa, não. E não se abre para qualquer pessoa também, não. O 7 tem esse nível de seletividade. Por quê? Muito pelo medo de amar e sofrer. Muito pelo medo de amar e sofrer rejeição. Então, esses fantasmas que vivem assombrando, né, cada um de nós na vida 2, por mais que a gente fale, eu quero namorar, eu quero uma pessoa, eu quero não sei o quê, mas no fundo a gente morre de medo e esses medos vão vir totalmente à tona. Ótimo, que é para vir mesmo. A gente só ama com maior qualidade quando a gente reconhece, né, nossos medos, nossas limitações, nossas vulnerabilidades, como superá-las para a gente ter uma troca afetiva muito mais rica. E isso o 7 pode dar. Um novo nível de cumplicidade, um novo nível de união, um novo nível de intimidade. Né, Sol? Como é que você vê isso? Eu vejo isso também. E eu acho que, assim, é um momento para a gente investir no nosso amor próprio, né? Para a gente olhar para dentro e investir no nosso amor. Então, assim, se existe o medo, a rejeição e todas essas questões ligadas aos relacionamentos, vamos olhar mais para a gente, vamos investir no nosso amor para poder se fortalecer para encontrar uma pessoa bacana aí, né? Sol, você no ano passado trouxe o tema do poliamor, do amor livre, né, das novas formas de se relacionar. Eu lembro e foi uma coisa que você falou no vídeo e eu vi muito, né, nas notícias, nas redes sociais. Como é que fica isso esse ano? Continua a dar uma retraída com tanta seletividade? Ou isso realmente cresce e começa a ser mais uma forma das pessoas se relacionarem já estabelecidas socialmente, digamos assim? Em 2022, foi uma expansão. Agora, em 2023, eu acho que vai existir uma seleção. As pessoas vão ficar mais seletivas com relação a isso. Mas eu não vejo uma queda, não. Eu vejo isso continuar crescendo. E aí, já que o 7 fala de questões tabus, né? Amores livres é uma questão muito tabu. Mas eu acho que vai rolar uma ciumeira mais forte ali, porque o 7 também gosta de exclusividade. E de total confiança. Tudo bem, se entre... né, os vários parceiros houver essa cumplicidade, essa confiança, show, vão criar um nível ainda mais gostoso e satisfatório. Mas se não tiver nesse nível, aí pode dar umas rusgas ali
e querer uma exclusividade. Uma outra coisa também, o 7, ele preza muito pela... eu vou chamar fidelidade, fidelidade sim, essa questão da confiança, só tem que ele pede um nível de afinidade, seja mental, seja religiosa, seja de troca, né? Tipo assim, eu quero aprender com a pessoa parceira. Então, essa importância desse nível de troca, de aprender, de até mesmo uma troca meio terapêutica, né? Da pessoa parceira me ajudar, vendo minhas limitações, meus medos da entrega, minhas paranoias, meu medo da perda, né? Tá ali comigo pra gente, né, adquirir um novo nível de cumplicidade, de confiança, de entrega. Se tiver esse tipo de troca, essa intensidade, aí maravilha. Quer dizer, Yubi, é um ano que as pessoas vão estar mais seletivas, que as questões tabus vão vir à tona, então tudo que é tabu relacionado à sexualidade, a forma de se relacionar, vão estar em voga, não necessariamente se expandindo, mas ainda sendo debatidas, mas nas relações pessoais, vai ter um convite para as pessoas aprofundarem aquilo que dói para poderem se relacionar no novo nível lá, também lá no ano 8, né, no ano que vem, 2024. E aí uma dúvida que eu tenho, Sol, quando vocês falaram de traição relacionada à geopolítica, eu fiquei pensando, é aquele ano que vem os escândalos de casais famosos que estão juntos há muito tempo e tem uma traição, aí todo mundo se envolve, aí as redes sociais ficam polvorosas, todo mundo discutindo o assunto, é isso? Pode acontecer, sim, esse tipo de coisa, nesse ano. Pode rolar, ainda mais questões íntimas vindo à tona, segredos, sabe? Aí aquela celebridade que viu o tamanho de taranã da outra fulano, ou que compartilhou nudes, ou que o sexo foi uma bosta, pode rolar. Vir à tona de questões da intimidade, isso dá um bafafá, dá o escândalo. Nossa, então pode acontecer muito isso. Sol, e para quem não está no relacionamento e deseja se relacionar, está procurando um amor, como é que você vê 2023? Como eu já falei, né, eu acho que é um momento para você se olhar mais, para você se preparar para um novo relacionamento. Então, assim, buscar mesmo alguma terapia, alguma coisa para você se conhecer melhor, para olhar para você, porque, assim, as pessoas ficam nessa busca desenfreada de encontrar um parceiro, uma parceira, de ter um relacionamento a qualquer custo. Mas, assim, essa questão do se olhar é muito importante, né? Então, as pessoas se separam e têm medo de se separar, têm medo de ficar sozinho, né? O ano 7, ele traz muito esse olhar para você. Então, é legal você se olhar mesmo. Você ficar sozinho, sozinha, para poder se conhecer melhor, para poder encontrar uma pessoa bacana, né? Então, acho que, nesse sentido, eu acho que vai ser um ano bacana para isso, para a gente olhar para dentro. Gente, é o ano da terapia e do autoconhecimento, né? Não tem como fugir. Não adianta ficar vendo vídeo e depois não fazer nada do que eles estão falando, gente. Tem que fazer. É o ano para se cuidar. Né? Querer uma pílulazinha mágica que resolve os seus problemas. Não tem isso, não existe. E, Sol, falando dessas questões, né? Não tem para onde fugir, tem que olhar as dores e tal. A gente pode dizer que 2023 é um ano mais triste ou isso depende muito do ano pessoal de cada um? Do ponto de vista emocional, é um ano, no geral, mais triste? Ou a gente pode, com toda essa questão das artes, da cultura, do entretenimento que o Yubi falou também, a gente pode esperar um ano mais alegre? Como é que você está vendo isso? Então, depende muito de cada um, né? Porque, assim, se a pessoa tem essa tendência a ficar mais triste, o fato dela, às vezes, estar sozinha, por exemplo, dando exemplo do relacionamento, ela pode se sentir mais sozinha, mais triste e não entrar em contato com todas essas emoções e não resolver o problema. Mas, assim, se ela se abrir para isso, ela pode... por exemplo, ir sozinha para um lugar, ou ir caminhar num parque. Eu acho que o 7 traz muito essa conexão com a natureza. Eu gosto muito dessa conexão que o 7 tem com a natureza. E é lá, às vezes, onde a gente encontra as respostas, né? Quando você está sozinho, caminhando, no meio de um mato, ou de um lugar onde tem natureza, você se encontra ali e aí você tem algumas respostas, né? Então, acho que é importante a gente ter todo esse olhar. Mas, assim, você estar com pessoas também, né? Porque o 7, às vezes, tem a tendência de se isolar. Então, quando a gente pega uma pessoa que tem esse número 7, e quando você fala isso para a pessoa se identifica na hora. Diferente de um número 5, por exemplo, que gosta de estar rodeado com um monte de pessoas, que gosta de estar ali sempre na festa, na balada. Então, é um momento que a gente precisa estar olhando para isso. E, então, pode ter momentos de tristeza, mas faz parte, né? Quanto menos se olhar,
mais o risco da tristeza, da depressão, porque o 7 ele obriga a gente, muitas vezes, através de uns sintomas assim, emocionais, psíquicos, na saúde mental, para olhar para dentro. E gostei muito do detalhe que a Sol trouxe à tona, esse contato com a natureza. O 7 é muito aquele número que lê os sinais da vida, do dia a dia e principalmente dos sonhos. E aí eu vou falar para vocês, personare.com.br/sonhos, que lá vocês vão ver várias interpretações de possibilidades do seu sonho, procurando por verbete, tipo sonhou com cobra. Vai lá, digita lá, Personare, cobra, sonha com cobra, que você vai chegar lá. Então, o 7 tem total conexão com esse mundo, né, psíquico, inconsciente, e pode ser ótimo para dar esses sinais, essas respostas para você. Então, Sol, nessa perspectiva que vocês estão falando, o ano 7 é um ano para a gente não temer essas dores e sim trabalhá-las terapeuticamente para que elas não cresçam, né? Para a gente, na verdade, tirar ali as coisas que estão debaixo do tapete para que elas não se tornem, vamos dizer assim, não assumam a nossa vida, é isso? Isso, acho que é mais uma oportunidade, né, que a vida está dando para aquelas pessoas que ainda não entraram em contato com essas emoções e com essas questões mais internas. Então, mais uma vez, a vida está te mostrando que você precisa ir atrás disso. Então, é um momento propício para isso. E aí, chegamos no momento de falar dos meses mais importantes do ano. Existe amor? Yubi, que meses você está vendo como meses críticos no coletivo, tanto no bom sentido quanto de atenção? Que meses a gente pode aproveitar na nossa vida pessoal no bom sentido e que meses a gente tem que ficar alerta porque tem tendências mais desafiadoras coletivamente? Os meses mais desafiantes de 2023 em termos de risco mesmo, de conflitos mais agudos, guerra, pode ser abril, que dá o mês universal 2, né? Então não fala, mas o 2 não é buscar paz. Para buscar paz, a diplomacia tá rolando conflito. E também em esse abril e janeiro também, porque tem o mês universal 8, e março e dezembro também um risco desse lado mais belicoso. Vamos lá, janeiro, março, abril e outubro e dezembro são os meses mais delicados, mas eu colocaria mais o abril e o outubro como os meses mais desafiantes aí, de uma maneira até geral, né? De uma maneira bem assim, de vir à tona algumas situações, né, de medo pessoal, coletivo, que vão demandar muita fé, muito ajuste, muito aprimoramento para a gente resolver. Março e dezembro tem um pouco, sim, mas é risco de acidentes, né, acidentes aéreos ou outros tipos de acidentes, março e dezembro, mas janeiro, abril, isso, e outubro são os meses mais delicados em relação a conflitos internacionais. Eu achei curioso que normalmente abril e outubro é temporada de eclipses também, não é? Vai cair nessa mesma época na astrologia também, né? Sim, e eclipses que vão pegar Plutão. Então, uma alunação com Plutão já dá um fuzuê danado. Imagina um eclipse com Plutão, que justamente vão acontecer em abril e outubro. E aí, quais os meses que você vê que a gente poderia aproveitar mais, marcar viagem, questões pessoais, meses que tem as oportunidades, assim? Só lembrando, Carol, antes de falar esses meses, que se as pessoas tiverem um mês pessoal que repete, que reforça esses universais, as tendências que a gente está falando aqui são mais fortes. E aí você pode aproveitar que a gente deixou o link aqui para você saber, através das suas previsões numerológicas, em cada mês de 2023, que mês pessoal você estará. Então, eu considero que os meses de maio e julho podem ser os mais de expansão, de crescimento, de mais leveza. É claro, né, gente? Tudo tem um lado positivo e negativo, mas é uma tendência maior para aquilo ali. Se a gente vai aproveitar ou não, depende de cada um de nós. Coletivamente também a gente não tem controle sobre os países, né, e os governantes aí, mas é uma tendência legal para cultura, para viagem, para fazer cursos, para curtir, para conhecer gente, para criar essa relação mais íntima, para fazer programas diferentes, para criar também um novo nível de intimidade entre você e a pessoa parceira, caso você esteja se relacionando. Então, eu considero isso. Agora, esses também são os mais perigosos em termos de polêmica. Eu vejo também essa questão, mas eu vejo assim, por exemplo, no caso de maio, né, que é o mês universal 3, e como a gente está no 7, né, no ano universal 7, a questão de aprender algumas coisas novas, como, por exemplo, um idioma novo, ou se voltar para esse lado mais cultural, um curso de dança, um curso de teatro, eu vejo mais esse lado, né?
E o 7, que é o 5, as viagens, né? Por ser um mês de férias também e tal, uma energia 5, também tem essa questão muito forte das viagens, que pode vir à tona e as pessoas viajarem mais. Então, eu vejo um pouco mais positivo aí. E aí, o dezembro, Sol vê como uma oportunidade de novos começos e o Yubi vê dezembro como uma possibilidade de novos conflitos. É isso. Vamos vibrar para o positivo, né? Pessoal, uma dica final para o ano, assim, o que vocês querem cada um que as pessoas levem aqui do vídeo para 2023? Eu acho que é investir em você, no autoconhecimento, em buscar alguma coisa que te traga prazer, felicidade, que você possa se gostar mais, esse amor próprio. Acho que a minha dica é essa. E eu lembro de uma frase, o título de um livro, na verdade, né? A joia na ferida. Então, quando a gente percebe que o 7, ele não é um filho da puta que quer detonar com a gente, mas ele quer que a gente se conheça melhor, cresça, amadureça. Então, é para isso que a gente precisa olhar para as nossas feridas, nossas cicatrizes. Há uma joia ali, né? E dentro dessa ostra também há uma joia, né? Que o 7 também é muito fechado, mas se a gente vai se abrindo e conhecendo o que tem aqui dentro, uma joia pode brilhar e vale a pena fazer esse processo de autoaprimoramento pessoal, técnico e profissional. Que ano profundo, hein, gente? Essas foram as previsões para 2023. Eu queria que você já comentasse aqui com a gente o que tocou aí fundo. Para mim, ficou a questão do autoconhecimento, essa questão da espiritualidade, como que a gente pode se aprofundar ainda mais, até para lidar com tudo que vem por aí. Mas eu queria que você comentasse a sua visão e não deixasse também de se inscrever aqui no canal, porque a gente está lançando uma série de previsões da numerologia, do tarô, da astrologia para 2023. Vem muito vídeo por aí. Se inscreve e ativa as notificações, porque você recebe um aviso sempre que a gente lançar um vídeo. E eu também destaquei aqui para você o @ da Solange Lima e o @ do Yubi Miranda nas redes sociais, porque eles continuam dando várias dicas sobre o tema para você. Eu te vejo na próxima previsão.